Boa noite a todos os presentes e boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, que tem como título Ansiedade, Como Vencer, quero lembrar que já iniciamos os nossos estudos sobre o livro Entre a Terra e o Céu. Tivemos nesta quinta-feira a introdução, o prefácio feito por Emmanuel, e a partir da próxima quinta-feira já iniciaremos com o capítulo 1, a prece, e continue em aberto o convite para todos aqueles que queiram comparecer, todas as quintas, a partir das 19 horas. O acesso é livre, independente de qualquer religião, de qualquer crença. Venha conhecer e estudar conosco. E como eu anunciei, o tema de hoje é um tema que precisa ser muito bem delineado, muito bem entendido, porque na realidade, hoje a humanidade sofre desse mal que tem nos acometido, que é a ansiedade. No livro Obras Póstumas, um espírito disse, lá no século passado, a Allan Kardec, que o mundo passaria por uma grande transição. E antes que ela acontecesse, ele se veria mergulhado no estágio ou no processo onde haveria uma quantidade enorme de suicídio, onde haveria uma grande quantidade de pessoas doentes e doentes da alma. Nós vemos hoje a depressão tomando um espaço enorme dentro dos consultórios de psiquiatria e, consequentemente, hoje fazemos parte de uma geração ou de um tempo onde essas doenças a cada vez mais motivam essa nossa preocupação. O pensador René Descartes usava de uma expressão que dizia: penso, logo existo. Isso, analisado de uma maneira mais profunda, nos traz a ideia de que tudo que nós somos, verdadeiramente somos aquilo que pensamos. A nossa verdade, o nosso mundo, faz parte unicamente do nosso universo. Qualquer pessoa que você queira colocar ou tirar da sua vida, você só poderá fazê-lo através do pensamento. As pessoas, quando a gente por elas ou através delas não pensa, elas realmente não fazem sentido em nossa vida. Então, só existe na realidade, na minha vida, aquilo que eu penso. Uma vez emitidos, os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor, de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas e criações mentais, e muitas vezes podem estar acrescidas ou acrescidos das influências de outros seres que com eles se harmonizam. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, porque o pensamento ele se manifesta como uma onda que se propaga em todo o universo. E as ondas mentais, elas são ondas ultraluminais, são ondas de frequência ainda pouco entendida pela ciência médica ou por qualquer meio científico. Mas temos a plena convicção de que o nosso pensamento, ele ocupa todo o universo que podemos imaginar. O ato de pensar altera a microcirculação do cérebro, consumindo oxigênio e glicose. Por isso, gente, para que se tenha uma ideia,
quase que 70% da energia que o nosso corpo acumula, processa e concentra, é consumida no cérebro através do ato de pensar. Vejam que esses transtornos, essas grandes e intensas preocupações que compõem o diário ou o momento quase cotidiano de nossa vida, nos deixam, muitas vezes, pessoas frágeis em termos de saúde em todos os sentidos. Pensar consome muita energia. Por isso que muitas vezes acordamos tão cansados e sentimos uma desmotivação, muitas vezes um desconforto, e consequentemente isso foi promovido pelo ato do pensamento intenso que você desenvolveu, mesmo em estado onírico, ou seja, em estado de sono. Porque a mente ela não pode jamais interromper ou obstacular o seu processo de pensar. O pensamento é uma força dinâmica que está atuando em todos os momentos da existência humana, independente de onde estejamos ou como estejamos. Não estamos na vida para curarmos os nossos males, e sim nos curarmos através dos nossos males. Já dizia Carl Gustav Jung. Veja como ele aqui traz uma reflexão do que seja a dor e o sofrimento. Porque muitos se revoltam, muitas vezes se conflitam, se veem injustiçados pelos meios ou pelos processos nos quais estão passando e, consequentemente, não entendem que vivemos num mundo onde existem muitas injustiças, mas nenhum de nós aqui é injustiçado. Tudo que nós estamos vivendo, passando, é de necessidade premente na vida de todos nós. Por isso que devemos entender que, ao invés de procurarmos curar os nossos males, devemos usar esses males para nos curarmos, porque toda doença, ela traz no final da sua patologia, ou até mesmo na sua conclusão, uma resposta, seja ela qual for. E ela cobra de nós, muitas vezes, um comportamento, uma mudança de pensamento, enfim, algo que tem o sentido e o objetivo de nos alertar através de um processo de transformação, mesmo que seja, muitas vezes, movido por dores. Mas nenhuma dor, ela jamais poderá ser acima da capacidade que o homem tem de suportá-la. A nossa mente, a cada segundo, é tomada por uma infinidade de emoções e por umas vozes internas que estão a todo momento emitindo julgamentos e comparações. Essas vozes estão avaliando esses pensamentos e também essas emoções. É como se nós tivéssemos 2 quartos. Num estão as emoções e os pensamentos, e no outro os nossos fantasmas, que são essas vozes interiores que se acham no direito de fazer comparações. Tudo isso está formando o nosso conteúdo mental. Veja a complexidade que é o pensamento. As emoções, elas são como o vento. Ora sopra leve e nos dá uma sensação de paz e de completude. Ora se transforma em vendaval, destruindo tudo o que vê à frente, causando medo, insegurança, imaginando algo de ruim que vai acontecer, antecipando os acontecimentos ou os fatos. E a isso nós chamamos de ansiedade. Ficamos atordoados com a quantidade de emoções que chegam à nossa mente e, por vezes, nos deixamos levar por elas, como se elas mandassem em nossas vidas, tornando-nos reféns das mesmas. Você pode transformar essas emoções ruins em boas, vai depender de você.
Elas, na verdade, estão em nossa mente para nos proteger. Muitas vezes a dor, muitas vezes a raiva, a tristeza, que parece vir nos fustigar ou nos demover do nosso estado de equilíbrio, são verdadeiros auxiliares no nosso processo de mudança. E nós vamos ver mais adiante como isso pode ser entendido à medida que o homem começa a entender a sua maneira de ser e a sua forma de pensar. Elas constituem o nosso cérebro primário. Nós temos dois cérebros contíguos. Nós temos o arqueocórtex e nós temos o neocórtex. O arqueocórtex, que é o nosso cérebro primitivo, é o cérebro do instinto. Desses fatores que compõem a natureza humana, mas não é um cérebro racional como deverá ser, ou deveria ser o cérebro como nós devemos utilizar. O cérebro da razão, do equilíbrio e do controle das emoções. A função dessas emoções é permitir que você sobreviva e que a espécie continue. Porque se não existisse o medo, o homem não teria sobrevivido. O medo, que parece ser algo que nos assusta, e vamos ver mais adiante quando é que ele age desta maneira, ele é um mecanismo de defesa. Muitas vezes, quando somos agredidos, se não tivermos medo e, de certa forma, recuarmos, poderemos colocar em risco a nossa própria vida. E assim foi a vida e a existência do homem primitivo. Quando não compreendemos o poder co-criador da mente, pensamos ser ele um grande adversário e não um parceiro. Vocês vejam que lá no início nós falamos desses fantasmas que nós criamos, e com eles nós usamos um diálogo interno, com uma linguagem não articulada, mas eles consomem grande parte do nosso dia, colocando dentro de nós ideias que nós aceitamos como verdade. Isso também precisa ser, de alguma forma, corrigido e tratado por cada um de nós. Considere sempre as emoções como visitas. Pergunte o que elas desejam. Se ela disser que é o medo, por exemplo, receba e faça tudo para mandar ela ir embora. Você sentir medo é mais do que natural, como eu falei anteriormente. Mas você não pode permanecer com o medo, porque isso pode se transformar em algo que venha estabelecer um processo doentio. Lembre-se, a função das emoções é de nos proteger, tanto no aspecto físico, como no aspecto emocional, como também no aspecto espiritual. E por que nós devemos tratar as emoções como hóspede? Porque elas chegam e vão embora. Ele fazendo aqui, consequentemente, uma alusão à casa mental. Na nossa casa permanecem só aqueles que nós entendemos como nossos convidados. Porque a casa, ela é de natureza própria de cada um. Exemplo, uma notícia triste pode ser automaticamente substituída por uma notícia boa. Ninguém pode prever fatos e momentos como esses. No espaço de 1 minuto, ou até menos, você sente repulsa, raiva, medo, surpresa, ansiedade. Tudo isso são hóspedes que entraram em nossa casa mental em grande velocidade e que devem sair com a mesma velocidade. Tem pessoas que ruminam pensamentos, que deixam que essas vozes perdurem por tempos e tempos, levam até para a cama e deitam com essas vozes. E como é que você pode ter um instante de equilíbrio, ou um instante para estar consigo mesmo, mergulhado nas suas mais profundas emoções? A função dessas emoções é exercer o papel a que foram determinadas e ir embora. Então, se você me dá uma notícia ruim, é claro que eu tenho que aceitar a notícia,
porque ela pode ser até, de certa forma, útil para mim. Mas eu não posso permanecer como fazemos com essa notícia dentro de mim. Quantos fazem aniversário de uma raiva, de uma frustração, de uma decepção amorosa? E todos nós passamos por experiências dessa natureza. Por que guardar e tratar como hóspedes, como deveremos tratar, ou não tratamos, dependendo de cada um? E muitas aprisionam essas emoções e até mesmo sem perceber. Essa falação interna, esse solilóquio que nós tanto empreendemos, eles muitas vezes tomam um espaço tão grande dentro de nós, que nós praticamente concentramos tudo em pró deles. E deixamos de viver a vida como ela deve ser vivida. A mente tem o poder de controlar o que cada emoção quer dizer ou fazer dentro de nós. Todas elas têm um sentido e um objetivo. Nada na vida é por acaso. Tanto as emoções que são de natureza positiva, como as emoções de natureza negativa. Mas seja sempre um bom observador delas. Observar é você usar critérios de coerência, de sensatez, de sensibilidade, para tirar dela o que ela está querendo lhe ensinar. Por isso que eu sempre uso: o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Tudo faz parte do ensino e da aprendizagem. Qual a diferença entre uma emoção que age como assaltante ou como guarda-costa? Veja que uma mesma emoção, ela pode desempenhar dois papéis bem diferentes na nossa vida. Depende das vozes. Quem vai dizer o que a emoção vai fazer, ou o que ela vai representar dentro de você, vai depender dessa voz interior. Que não é uma voz articulada, mas é uma voz que ressoa dentro da própria mente. E muitas vezes ela não é tão fiel aos nossos propósitos. Temos vozes interiores que estão a todo momento fazendo julgamentos, e são essas vozes que agem tanto como assaltantes como guarda-costas. Veja o que ele diz aqui: essas vozes estão nos julgando a todos os momentos. E o que é interessante é que nós julgamos os outros usando os nossos critérios de julgamento. E, consequentemente, isso nos arrasta muitas vezes a profundos despenhadeiros do processo evolutivo. Ficamos presos a esses julgamentos, a essas condenações. Quem de nós, encarnados aqui na Terra, não traz um sentimento de culpa? Todos trazem. Porque se a reencarnação é uma oportunidade de um recomeço, alguma coisa houve e está havendo que não foi devidamente concluído em minha vida. Mas isso não significa que eu tenha que me prender às minhas faltas, aos meus problemas. A vida é sempre um processo de um recomeço. Esquece o passado. Não transforma ele em algo que não tem mais nenhum propósito na tua existência presente. É lógico que eu não posso pegar o meu passado e deletar, como se faz com um computador. Ele é força viva dentro de mim, mas ele terá uma vida tão pequena o quanto eu desejar. Então, viver mergulhado com as faltas, os complexos, os problemas do passado, é viver sempre em recrudescência, é retroceder no processo evolutivo. A vida é o agora. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu sou é agora, está no agora. Veja o que foi que René Descartes disse. A ansiedade é uma voz interior praticando uma quantidade excessiva de julgamento. Esse tema que nós vamos estudar é exatamente isso, uma voz interior praticando uma quantidade excessiva de julgamentos. Por isso que nós estamos vivendo uma vida tão difícil. Dentro de nós existe uma grande luta entre as emoções que vêm cumprir seu papel com a voz interior
que se acha no direito de julgar. É preciso silenciar a voz e anular o julgamento, não ser tão criterioso. Por exemplo, a raiva não é ruim, nem é boa. A raiva é a raiva. Ela tem o seu papel na vida de cada um de nós. Como lidar com ela vai depender de como você vai usar essa mente e esse julgamento. Ou você trata ela como um hóspede, como algo que venha ali de fazer companhia transitória, ou você coloca ela definitivamente dentro de você. Tem pessoas que nascem e morrem carregando dentro do coração uma mágoa que não deveria nunca existir, mas ela insiste em valorizar isso. E vocês sabem qual é o motivador de tudo isso? Só um: o orgulho. Nós só somos atingidos naquilo que nós somos frágeis. E a fragilidade humana está no orgulho. O homem só faz mal ao outro porque ele é egoísta, porque ele só pensa nele. Ele quer ser sempre o máximo, o melhor, o maior, colocando a vida dentro de uma competição que não tem sentido nenhum. Eu costumo sempre dizer, nós não viemos aqui para sermos melhor, nós viemos aqui para sermos bom. E se existe algo melhor que eu deva crescer ou colocar na minha vida, que seja de natureza interior, jamais competindo com quem quer que seja. Porque cada um é o autor da sua história, cada um tem uma vida que precisa ser vivida com toda a sua plenitude. E se nós estamos aqui é porque alguém nos colocou e acredita em nós. Essa força que está controlando e operando em todas essas consciências sabe o que nós estamos pensando. E sabe que caminho nós estamos seguindo. Eu sempre digo, Deus é a direção, mas o sentido depende de cada um. Quando silenciamos o julgamento, iniciamos uma relação amistosa com as emoções. É preciso você negociar isso dentro de você. Quando receber a tristeza, ouça o que ela tem para lhe dizer, isso sem julgar. É só você não fugir da realidade da qual ninguém pode fugir. Cuidado, essa voz interior também faz comparações. Por exemplo, você recebe a felicidade e ela diz que você já foi mais feliz. Veja como é complexo tudo isso. De repente você está se sentindo bem, está feliz, estou feliz, mas eu já fui mais feliz. Veja o quanto ela é inquisidora e difícil de nos entender. A energia que gastamos com os julgamentos e comparações tiram de nós as forças necessárias para vivermos as nossas emoções com equilíbrio. Ou seja, aquilo que nós comentamos, gastamos uma energia enorme com coisas não produtivas e na hora que precisamos dela estamos muitas vezes fragilizados. O processo da depressão ocorre exatamente nesse sentido. Nós temos 3 necessidades básicas evolutivas. Isso faz parte da natureza humana, da história da vida de todos nós. A primeira necessidade é a segurança. Todos nós precisamos de segurança. A segurança é o nosso sistema de proteção. Jamais poderemos abrir mão dessa necessidade básica. Temos a necessidade também, em contrapartida, da diversidade, que é a adaptação. Nós temos por obrigação sermos, como somos, seres adaptáveis. A adaptação é exatamente ligada à segurança. Segurança e adaptação são forças que atuam uma concomitantemente com a outra. Então, se eu tenho segurança, eu tenho facilidade de me adaptar. O que significa essa adaptação e essa diversidade? É o que nós sempre comentamos. O que existe de mais igual entre nós é a diferença. Não adianta você querer que as pessoas sejam como você gostaria que elas fossem. Cada um tem o seu papel próprio, cada um tem a sua insígnia, cada um tem o seu modo de viver, que precisa ser considerado e respeitado por todos, e principalmente por aqueles que convivem com maior aproximação. Isso que acontece muito no seio da família.
Quantas diversidades, quantos conflitos, quantas coisas a aprender dentro de um espaço cuja experiência maior é a tolerância, a humildade, a fraternidade e o amor. Porque é muito fácil a gente querer resultados, mas nem sempre a gente trabalha para os verdadeiros sentidos dessas respostas, desses resultados. Então, a segurança e a diversidade. Outro fator importante nessa necessidade básica é a conquista. Todos nós temos que buscar as nossas conquistas. A vida não é um processo inerte. A vida é um processo dinâmico, a ponto do próprio Jesus nos dizer: nem meu pai parou de trabalhar um só instante. A aposentadoria, isso é coisa humana. O mundo espiritual não permite esse tipo de regalia, se é que a gente pode chamar de regalia. Vamos estar sempre em trabalho contínuo, porque esse é o processo da vida. É aquilo que a gente sempre tem comentado, são as 4 estações da vida que se assemelham às 4 estações do ano. A primavera, o verão, o outono, o inverno, porque quando termina o inverno começa novamente a primavera, e esse ciclo nunca acaba, porque isso faz parte do ciclo da própria vida, é o contínuo da vida. Então, é preciso que nela nós busquemos as nossas conquistas. Por isso que o próprio Emmanuel dizia: respirais o ar que é próprio em cada degrau da vida que encontras. A gente precisa aprender, e só se aprende estudando e observando. E outro fator que se contrabalanceia com a conquista é a plenitude. Todos nós buscamos a plenitude. Não é essa plenitude que muitas vezes nós imaginamos ser, quando damos ouvido àquela voz que muitas vezes persiste em permanecer falando dentro de nós, nos dando uma ideia de uma verdade que não é tão verdadeira, porque essa plenitude é a autoconquista, o conhecer-se a si mesmo. É você se sentir senhor da sua própria história e se estabelecer dentro dela com todos os valores que você possui, e principalmente o mais importante que tem faltado muito ao ser humano, que é a humildade. Outra coisa importante na vida, como um fator de necessidade básica evolutiva, é o estímulo. Todos nós precisamos de estímulo. Muitas vezes nós caímos. A própria depressão, como eu falei, é uma doença de baixo estímulo, ou seja, a falta de querer viver. A pior coisa que pode existir na vida humana é a falta de uma referência. A vida precisa ser vivida, para isso ela existe. Então nós todos os dias temos que ter uma motivação e um estímulo para viver. E, finalmente, o pertencimento, que é a nossa integração. Todos nós temos essa necessidade de nos pertencermos. Por isso, a experiência humana nos cobra sempre a convivência. Vivemos numa sociedade que é muito importante a interação entre as pessoas, para aprendermos com o outro, não só as virtudes, mas também os defeitos. Eu sempre digo, imagine se você veio como experiência reencarnatória com o propósito de exercitar o perdão. Você tem que encontrar alguém que lhe estimule o perdão, e terá que ser uma pessoa que vai lhe fazer um grande mal, quem sabe. Mas ao invés dela estar me fazendo mal, está me dando a oportunidade de praticar algo que até então eu não havia praticado da forma como deveria ser praticado. Quantas pessoas que nos magoam e nos estimulam a mudar, modificar a forma de ser, de pensar? Será que tudo que nos contenta, que nos contempla, que nos promove, é o suficiente para sermos pessoas extremamente felizes? Não. A vida é um fator de transformação e de superação constante. Essa dinâmica jamais poderá deixar de existir, porque a própria natureza cobra isso. Existe uma síndrome chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. E ela diz que 70% das pessoas hoje, a humanidade, são possuidoras dessa síndrome. Temos um alto nível de ansiedade, até mesmo quando estamos dormindo. Imagine. Por isso que eu falei, muitas vezes acordamos como se tivéssemos passado a noite todinha consumindo energia, e consumimos mesmo. Olha o que ele diz aqui, até mesmo quando estamos dormindo, a ansiedade, quando ela se manifesta de maneira intensa dentro dessa casa mental,
Olha o que ela provoca. Uma mente que não se desliga consome uma forma exagerada e uma grande quantidade de energia emocional e sentimental. A diferença entre a emoção e esse sentimento é que a emoção significa fora, é um movimento isso por fora. São os fatores que compõem o cotidiano da nossa vida, como nós vimos até agora. A tristeza, a alegria. Os sentimentos são de natureza mais profunda, são as raízes, são as bases que nós possuímos. Uma está ligada à outra. O sentimento gera a emoção gera um sentimento. Por que mutilar meu corpo e adoecer minha mente para atender os anseios da sociedade? Por isso que eu sempre digo, nunca queira fazer o máximo dando o melhor de si. Faça sempre o melhor dando o máximo. Seja sempre uma pessoa coerente naquilo que você faz. Nunca queira ser acima de ninguém, porque ninguém se coloca dentro dessa proposta, porque nós não fomos criados para isto. Então é muito importante nós entendermos e vivermos no lugar onde nos contentamos pelo que fazemos e com quem convivemos. Quem vence sem risco, triunfa sem glórias. Então a vida tem sempre que ser pautada por esses momentos que são os desafios, que são naturais, que são propostas de crescimento. Ninguém é digno do pódio se não utilizar seus fracassos para alcançá-lo. Tudo isso são orientações que nós precisamos, nelas, nos determos um pouco para entendermos verdadeiramente o que vem a ser a ansiedade, que nada mais é do que aflição, angústia, a própria ânsia. Segundo a psicologia, a ansiedade é uma atitude concernente ao futuro e que se caracteriza por alternativas de medo e esperança. Medo vago, adquirido especialmente por sucessão de estímulos, desejo ardente ou veemente, impaciência. Veja que dados ele daqui traz. Há mais de 300 mil livros e 100 mil artigos médicos sobre o assunto, e o número aumenta todos os dias. 8 em cada 10 trabalhadores apresentam sintoma de ansiedade ao longo da carreira. Em algum momento da vida, você vai sentir a sensação de que não vai dar conta das coisas. Todos nós passamos por esse momento. A ansiedade é uma corrida, onde corremos, cansamos e não saímos do lugar. Ninguém resolve nada com ela, porque a ansiedade é uma projeção do amanhã, e o amanhã não existe. Não estou querendo dizer que você tem que anular toda a sua perspectiva de futuro, não. Mas o que ele está querendo dizer aqui agora é que não podemos nos antecipar diante de um fato que ainda verdadeiramente não aconteceu. Muitas vezes deixamos a ansiedade tomar conta de nossa vida e não damos conta disso. Eu conheço pessoas que são ansiosas 24 horas por dia e bote dias. E elas não saem porque, como eu disse, elas estão sempre ouvindo essa voz interna, que ao invés de ser um guarda-costas, passa a ser um carrasco que está tirando dela tudo que ela não pode, muitas vezes até, dar. Por ser uma doença, a ansiedade pode provocar, aí vem a parte mais grave, distúrbios, tanto fisiológicos como emocionais. É quase impossível viver sem ansiedade ou medo. A ansiedade está em todo lugar. Há uma diferença sutil entre ansiedade e medo. O medo é um sentimento que você tem quando vê ou experimenta alguma coisa que o assusta, ou seja, é um mecanismo, como eu disse, da própria defesa. Vamos supor que você foi assaltado
E, consequentemente, você sentiu um grande medo. E, ao sentir esse medo, você até foi beneficiado, porque se você não tivesse o medo, reagindo, você poderia até ser morto pelo assaltante, caso estivesse armado. Então, o medo é um dispositivo de alerta e até mesmo de defesa pessoal. No momento em que você sente essa sensação, uma glândula chamada adrenal, ela produz um hormônio chamado adrenalina, que ela vai, de imediato, ser lançada na corrente sanguínea, vai neutralizar algumas áreas do corpo, estimular outras. Isso provoca uma grande desarmonia. A prova é tanta que muitos desmaiam, outros têm sudorese, outros têm tremores. Isso é uma reação muito intensa do medo. Agora, imagine se você permanecer um dia ou mais tempo com essa mesma reação, o corpo ele não comporta esse tipo de agressão. Por isso surgem as doenças. E se você tiver uma predisposição, é aí aonde ela vai se concentrar com maior intensidade, provocando muitas vezes uma doença crônica ou até uma morte. Então, o que é que acontece? Esse é o medo que você sente, chamado medo, como nós vamos dizer, o medo racional. Ele é de forma objetiva. Agora, se você disser a mim que não vai sair daqui hoje, porque está com medo de ser assaltado, esse medo ele não é racional, um medo irracional. Ele é provocado pela ansiedade. Porque você está criando uma coisa que não existe. É uma ideia que você criou, ou foi uma ideia. É, mais uma vez, uma repercussão dessa voz interior, que está lhe dando essas informações que não são verdadeiras. A ansiedade pode ser entendida como um tipo de medo que você vivencia quando está pensando ou se preocupando com alguma coisa, ao invés de estar experimentando algo de concreto e real, como eu disse. Então, existem dois tipos de ansiedade, porque as pessoas confundem. Uma coisa é a ansiedade, outra coisa é o transtorno da ansiedade. A ansiedade objetiva, ela é necessária. Por quê? Porque ela é uma expectativa. Ou seja, eu vou me mudar para uma outra cidade, então eu estou ansioso e fico pensando como será a minha vida nessa nova cidade. Uma mãe que aguarda o nascimento de um filho, ela gera uma certa ansiedade, porque a ânsia é um desejo. O desejo é um fato natural da vida de todos nós. Então, sempre que nós imaginamos qualquer coisa em termos de futuro, isso causa uma certa ansiedade. Mas desde que isso não seja algo que nos consuma, ou que nos leve a uma intensa vibração mental, anulando a mente para outros meios ou para outros propósitos. Agora, um transtorno de ansiedade, ele é formado por sentimentos contrapostos. É quando você diz assim, eu vou me mudar para outra cidade, mas lá vai ser muito ruim. Tudo vai ser diferente, eu não vou conseguir me adaptar, eu não vou conseguir. Uma mãe que vai ter um filho, será que esse filho vai nascer com saúde? Será que é menino? Então, isso já começa a formar-se como ansiedade, um sentimento contraposto. Você já começa a querer construir algo que não está sequer estabelecido como fator de construção na sua vida. Então, isso é um transtorno. E nós, é como eu falei sobre o problema do medo, o medo racional e o medo irracional. Então, tanto um como o outro, ele tem esse propósito e faz esse papel, ou desempenha esse papel na vida de todos nós. O transtorno de ansiedade é de natureza multifacetária, ou seja, ele apresenta vários e vários fatores, pois é formado por sentimentos contrapostos, como eu disse, amor e ódio, provocando uma desarmonia através de um medo irracional. A pessoa ansiosa tenta controlar o mundo e, não conseguindo, sente-se extremamente insegura. São aquelas pessoas controladoras. Isso é muito comum e acontece muito isso na estrutura familiar. Os pais que querem controlar tudo dos filhos, querendo fazer dele um exemplo próprio, quando a realidade não é essa. Não conseguindo, ele começa a entrar num processo de ansiedade e, consequentemente, começa a destruir aquela relação que poderia ser tão proveitosa. Por isso que eu digo, o grande projeto da vida é entender a diversidade para viver na igualdade. Os pensamentos, eles são livres, mas eles precisam estar sempre em sintonia para que a gente possa ter uma convivência harmônica. Fazendo isso, você elimina uma grande quantidade do processo da ansiedade. Então, por exemplo, um contador, ele trabalha numa empresa e é uma pessoa extremamente correta.
Mas ele precisa daquele emprego. Em determinado, o patrão pede para ele falsificar o balanço da empresa para favorecer outro meio, outra condição. E ele se vê na contingência de fazer isso para não perder o emprego. E muitos passam por situações como essa, ou seja, de fazer algo que você não queria ou não gostaria de fazer, mas se vê na contingência de fazê-lo para não perder outros benefícios ou outras condições. Isso tem sido um dos grandes fatores da ansiedade. Isso ocorre muito no meio profissional ou na sociedade como um todo. A ansiedade é patológica, ou seja, a ansiedade da doença. Na teoria psicanalítica, os transtornos de ansiedade são denominados de transtornos neuróticos, tais como, veja, os transtornos que são desencadeados a partir da ansiedade. O transtorno do pânico, todos já ouviram falar e muitos passam. Eu atendo uma enormidade de pessoas que são vítimas do transtorno do pânico. O que é um transtorno? O que é o pânico? O pânico é medo irracional. É um medo que não é controlado. São pessoas que tiveram em experiências passadas, ou nessa existência, geralmente em vidas passadas, fatos que não foram devidamente corrigidos ou controlados, e ela permanece com esse medo e permanece com isso durante muito tempo. E um dos que mais acontece é o que chamam de agorafobia. Ágora é praça, era o lugar onde se concentravam os mercadores. Então, geralmente são pessoas que têm pânico de viver em público, são pessoas que não gostam de lugares em grandes movimentos. E o que é interessante no transtorno do pânico é que você sente medo de ter o pânico, e quando você tem o pânico, você sente medo. Ou seja, é uma coisa interligada à outra, uma condicionando e mantendo a outra. Veja que situação difícil. E eu conheço muitos e muitos que têm esse mal, esse transtorno, e precisa ser tratado através de profissionais qualificados, que no caso são os médicos, os psiquiatras. O transtorno maníaco-depressivo, esse é de uma intensidade enorme. O que é um transtorno maníaco-depressivo? É aquele transtorno que transita nas duas áreas. Uma hora ele está depressivo. O que é depressivo? A depressão é sempre movida por uma certa tristeza. Nem sempre, mas a maioria dos casos. Ele está muito triste. Uma tristeza que permanece, porque estar triste não é ser triste. Eu estou triste, mas eu não sou uma pessoa, como eu disse, triste. Porque ela é transitória, ela é temporária. Mas quando ela insiste em permanecer 15, 20 dias, aí já passa a ser um processo de necessidade ou de uma observação por um profissional de saúde. Já se pode caracterizar o início de um processo depressivo. Porque não é natural a pessoa passar 15, 20 dias com uma tristeza incapacitante que anula a pessoa. E geralmente quando ela sai desse quadro depressivo, ela entra num quadro exatamente oposto, que é o quadro da mania. A mania dentro da psiquiatria, como ele fala aqui, não é aquele fato repetitivo. A mania que ele chama aqui de euforia. São pessoas que não sabem lidar com esses dois fatos da vida. Ela não sabe lidar com a tristeza e não sabe também lidar com a alegria, que eles chamam, hoje é muito comum ser chamado de bipolar. Os bipolares são pessoas que vivem isso naturalmente. É muito, muito comum. Aqui no Chico Xavier, de vez em quando eu estou identificando casos como esse. Pessoas que vêm fazer o tratamento com magnetismo, com diagnóstico de depressão, quando termina já querem trabalhar, aí botam um mundo de coisas na mente querendo fazer, e eu já sinto que aí já há um sinal de um processo eufórico e é preciso a gente conter. Então, esse é um fator também provocado inicialmente pela ansiedade. O transtorno obsessivo-compulsivo, os processos que também são tão comuns na vida dessas pessoas. A compulsão, que é aquela vontade exagerada, descontrolada, porque tudo na vida ela é mantida e trabalhada pelos limites estabelecidos pela própria lei natural. Todas as vezes que nós extrapolamos esses limites, caímos em territórios não conhecidos e sofremos as consequências do abuso. Por isso que ele diz, aonde está o teu abuso, está a tua dor.
e o transtorno do estresse pós-traumático. Isso acontece muito em casos da gravidez mesmo, que são as depressões pós-parto, né? Muitas vezes a mãe ela enfrenta alguns fatores vinculados àquela gravidez, que dentro do processo reencarnatório é muito fácil ser explicado, a medicina não tem meios para explicar, porque muitas vezes são gravidez onde espíritos difíceis de entendimento se encontram, a mãe passa a vivenciar durante todo o parto uma dificuldade enorme de entendimento, de harmonia, e consequentemente ela cria uma rejeição, e aí vem exatamente o processo do estresse posterior. Mas esse estresse pós-traumático, muitas vezes ele pode ser caracterizado por um fator hormonal e é facilmente corrigido. A doutrina espírita nos esclarece, e ela tem os meios para nos tirar de todos esses processos, pelo menos com o esclarecimento, dizendo que nós somos espíritos imortais, mas nós não agimos e não pensamos assim. Ainda imaginamos e vivemos como seres mortais. Temos medo e sentimos muito a morte, né? Que nós estamos em processo de evolução. Evolução é crescimento, crescimento é transformação, transformação é o novo se estabelecendo a cada minuto, a cada instante, mas nós somos muito resistentes às mudanças. E é um dos fatores concernentes a esse processo da ansiedade. Aconteça o que acontecer, estamos sempre evoluindo. Não adianta resistir à lei de Deus, que é a lei do progresso e da evolução. Outro fator, nós nunca estamos sós. Muitas vezes nos sentimos tão sozinhos. Mas a espiritualidade tem nos dado fortes indícios de que jamais nós estaremos só. Agora, o tipo de companhia é você quem escolhe. Aqui a gente diz quem és, que eu direis com quem andas. Não é? E assim é com relação ao mundo espiritual. Mudanças e incertezas fazem parte da vida. Mudanças e incertezas. E nós resistimos muito. O problema não está na mudança, e sim no que nós aprendemos com ela. Foi o que eu disse agora. O que é que eu preciso entender? O que é que eu estou aprendendo com isso? Que lição essa relação, essa convivência, esse mal, esse conflito, essa perda, está querendo me mostrar? Alguma coisa aí tem um sentido pedagógico, porque senão Deus não seria bom, se permitisse que o nosso sofrimento fosse em vão. Sofrer por sofrer, isso não tem sentido. O sofrimento tem que nos dar uma resposta. As dificuldades têm que nos dar um sentido. Veja que lá um dos fatores da estrutura do crescimento interior é o triunfo, é a vitória interior. Eu tenho que ser um vencedor de mim mesmo. Eu tenho que alcançar os planos para o qual eu estou direcionado. Eu tenho que ter essa ideia de uma direção. O sentido, tudo bem, mas a direção existe. A reencarnação é uma proposta de crescimento interior e nunca uma proposta de uma melhoria com relação ao outro. Eu tenho que crescer dentro de mim. Se eu vim fazer uma coisa nessa vida, foi me conhecer. Ah, mas eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter uma profissão, tudo bem, mas tudo tem o propósito do autoconhecimento. Porque você veio só, você está só e vai embora sozinho. É bom a gente começar a entender isso. E pode perceber que nos momentos de maior necessidade pessoal, nós sempre estamos sozinhos. Existem coisas que a gente compartilha, mas outras não. Com a reencarnação, olha o que ele diz aqui: a infância não é mais considerada o início da vida, e sim a continuação da nossa encarnação anterior. A nossa família não é um conjunto aleatório de pessoas
que se uniram por acaso, por laços afetivos, e sim um agrupamento de espíritos unidos por laços kármicos. As situações que vamos encontrando no decorrer da vida não são casuais, e sim reflexos, retornos, consequências, decorrências de nossos atos passados, necessidades para o nosso projeto evolutivo espiritual. Olha que mensagem Emmanuel nos dá aí. Tudo falando dessa célula fundamental do desenvolvimento e do crescimento espiritual, que é a família. Então nós não estamos numa família por acaso, tudo está dentro de uma programação previamente elaborada. Não é que seja uma coisa determinística, um destino, não, mas é um projeto. Dar sentido a ele, concluir ele, é da natureza pessoal, é de cada um de nós. As enfermidades mentais, elas não são efeitos, elas são causas. A chave para ampliar o raciocínio humano está na reencarnação. Assim, tanto as distonias mentais quanto as doenças orgânicas expressam resultados de ações desequilibradas do espírito no seu passado próximo remoto, que o torna vulnerável, abrindo zonas mórbidas em seu psiquismo, refletindo-se no seu perispírito, registrando-se no corpo físico em reencarnações posteriores. Tudo está ali, na tessitura da alma. Nós vamos embora, entregamos esse corpo que nos serviu temporariamente pela rica experiência que aqui tivemos, mas levamos conosco toda a nossa história. E nesse tecido, que eu chamo o tecido da alma, lá ficará impregnada todas as nossas aquisições, e principalmente as nossas marcas, as nossas nódoas, as nossas máculas. Não há na terra pessoa alguma que se encontre sem haver passado pelo caminho do erro para acertar, da sombra para alcançar a luz e do sofrimento para melhor se amar. Veja a mensagem. Se as nossas tarefas são harmônicas, é claro que o lastro positivo impulsiona o processo evolutivo. Tudo é consequência daquilo que a gente faz. Caso contrário, haverá atrasos e retardamentos na nossa caminhada para o finito. Veja que ele fala aqui em retardo, né, e atraso. Mas não fala em castigo, em punição. O que eu não alcancei hoje, poderei alcançar amanhã. Lógico que à medida que você acumula obrigações e propostas, elas vão lhe consumir um maior tempo. Consequentemente, isso é um grande promovedor do processo da ansiedade. Assim, a evolução vai respondendo com os fatores negativos ou positivos, que cada um ser desenvolve em face do livre-arbítrio que possui. O direito de escolher é uma prerrogativa fundamental na vida de todos nós, mas eu sempre digo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Para que possamos superar a postura subconsciente em relação à vida, libertando-nos dos ganhos secundários da acomodação, vamos necessitar de dois instrumentos que são fundamentais. Um é a motivação, motivar a ação. Quantas pessoas são desmotivadas, são negativas, muitas vezes não têm a vontade de ousar, de buscar o novo, porque trazem já dentro dela a insígnia, a demarcação da incompetência, do atraso, quando isso não é verdadeiro. A vida, ela traz para todos nós as diversas oportunidades que são necessárias para a nossa evolução. E a ação da vontade, nós temos que dar sentido à vontade. Existem dois fatores que são muito interessantes na construção da vida de nós. Quando somos crianças, nós nos envolvemos muito pelo fator da heteronomia. O que significa heteronomia? Aprender com os outros. Então, os filhos aprendem com os pais, que passam para ele as instruções necessárias para o seu processo de crescimento. Mas nenhum pai educa um filho. Ninguém educa ninguém. A educação é nata, é de cada um de nós. As pessoas nos instruem, nos orientam, os pais estimulam o processo de crescimento, de moral, de evolução, de comportamento,
Mas ele vai captar tudo isso e vai processar dentro dele aquilo que os seus sentimentos vão aceitar como verdade, independente da idade que ele tenha. Até que ele chega ao estágio da sua liberdade, desse processo, quando ele atinge a autonomia. A partir de agora, ele é senhor do seu próprio destino e das suas escolhas. E, consequentemente, a vida sofre uma transformação muito grande na jornada evolutiva de todos nós, quando a gente se assume verdadeiramente. E para isso o espírito precisa estar ciente de todos esses fatores, carregando consigo sempre o sentimento da pureza e, sobretudo, da consciência plena. As dificuldades para não encontrarmos o que tanto buscamos, que é libertarmos desses processos de ansiedade. Não desejar a mudança em nível profundo, queremos sempre os ganhos secundários. A gente arruma sempre um paliativozinho, deixa para lá, vamos esquecer, quando a gente precisa encarar os problemas com profundidade, mesmo que doa. Muitas vezes a gente está cuidando de uma ferida e o curativo dói, mas ela está se curando. E não querer antecipar os fatos e as coisas que precisam do seu próprio tempo de maturidade. Então, nunca queira ganho secundário, vá sempre buscar a profundidade, a essência, onde é que está o problema, por que é que você não está bem. Muitas vezes nós criticamos o companheiro, a companheira, pelo comportamento, porque vemos sempre a coisa dentro do aspecto secundário. Precisamos mergulhar, conversar mais, trocar mais informações, sermos mais solidários, não acreditar que pode ou merece realizar mudança. Eu não posso mudar. Não, gente, isso é se entregar às crenças limitadoras. É aquela história do elefante lá do circo. Você passa num circo, está o elefante daquele tamanho, preso por um pequeno barbante e um pequeno ferro enterrado no chão. Ele tem força para derrubar o circo, mas ele se sente preso. Por quê? Porque quando ele era filhote, ele ali colocado tentou sair e não conseguiu. Cresceu alimentando a ideia que não podia conseguir. E continua mantendo isso. E a humanidade muitas vezes se entrega a essa condição, que são as crenças limitadoras. Eu não posso, eu tenho que acreditar. Nós não temos nada, gente. O processo evolutivo é dinâmico. Viver é descobrir sempre o novo. E só se consegue isso com o estudo, com a observação e com equilíbrio. Querer uma mudança instantânea, sem esforços. Querer que tudo mude, mas ele não faz nada para que as coisas mudem. Quer ter uma família boa e ele não contribui para que essa família seja boa. Quer ter um local de trabalho tranquilo, mas ele não tem a preocupação de querer trabalhar e melhorar aquele local. E ele diz assim, conclusão, eu queria muito mudar a minha vida, mas não dou conta. Eu não consigo, não sou capaz, porque é muito trabalhoso. Olha o comodismo. Como se diz popularmente, a pessoa passa a vida inteira apagando incêndios que ela cria, sem contudo dar fim no combustível que carrega e que produz esses grandes incêndios. A gente quer resolver os problemas e continua carregando ele. Eu quero me libertar da ansiedade, mas continuo ansioso. A ciência materialista analisa o pensamento como sendo resultado de meras reações químicas que se processam no cérebro. E a gente sabe muito bem que já há uma linha muito forte dentro da própria medicina e da ciência nos dizendo que mente e cérebro não são a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas trazem processos de ansiedade de existências anteriores, sabe Deus quantas. E é preciso uma renovação de pensamento, uma mudança de comportamento, enfim, uma série de fatores para ela se libertar disso que talvez seja o que nós chamamos do seu karma. E André Luiz diz assim, ó irmãos da terra, quantos de vós poderias evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de enfrentar a grande escuridão. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Que advertência! Não é a dor que nos muda, mas a utilização inteligente da dor. Então, nós tivemos aqui, em rápidas pinceladas,
uma ideia do que seja a ansiedade, tanto do aspecto fisiológico como no aspecto espiritual. E aí eu pergunto, podemos mudar? Podemos. Vamos mudar? Vamos. Vamos diminuir mais a velocidade dessa vida que estamos vivendo e entender que tudo podemos, mas é preciso a gente ter sempre o equilíbrio, o discernimento, mas sobretudo a capacidade de entender. SOS é aquele símbolo que a gente usa para pedir socorro. S, serenidade. O, observação. E S, sabedoria. Precisamos desses 3 fatores para construirmos uma vida plena e sermos pessoas menos ansiosas. Uma boa noite a todos e muito obrigado.